Essa, partindo para dentro, agora é hora da verdade, é hora de continuar substantivo. Só que, neste exato momento, haverá uma surpresinha. Lembra que eu falei na aula passada? Substantivo abstrato, substantivo concreto. É importante para a prova de concurso? Olha, stricto sensu, não. Mas lato sensu, sim. Porque algumas bancas gostam de trabalhar muito a diferença entre complemento nominal e adjunta de nominal. Uma banca que adora isso, é a banca Fundação Getúlio Vargas. Como os caras gostam de trabalhar a diferença entre complemento e adjunto. Beleza? Então, o que isso tem a ver com o substantivo concreto e abstrato? Vamos ver? Olha na telinha, vai. A saída do curso era estreita, a saída daqui deve ser imediata. Observe que eu estou falando sobre o mesmo substantivo, o substantivo saída. Qual é concreto e qual é abstrato? O primeiro é concreto ou abstrato? O segundo é concreto ou abstrato? Vejamos, a saída do curso era estreita. Percebe que eu estou falando do local por onde se sai? O local por onde se sai do curso era estreito. Então, quando eu digo a saída do curso era estreita, eu não estou falando sobre o ato de sair do curso que era estreito. Até porque estreito é um adjetivo que está ligado a um aspecto físico. Portanto, a saída aqui seria a porta de saída. Beleza? Era estreito, não era largo. Era estreitinho. Portanto, saída aqui é um substantivo concreto. Pô, Pestana, você está querendo dizer que o mesmo substantivo pode ser concreto ou abstrato, dependendo do contexto? É exatamente isso que eu estou dizendo, parceiro. Por exemplo, a palavra morte, se for escrita com letra maiúscula, representa o Zé Maria, parceiro, com a foice, vindo te caçar. E aí já é substantivo concreto, já não é mais abstrato. Beleza? Que nem vampiro e lobisomem. E chupa-cabra. Vamos lá. Agora a segunda frase. A saída daqui deve ser imediata. A saída daqui deve ser imediata. Observe que saída aqui é um substantivo abstrato. Por que é um substantivo abstrato? Porque indica ação. Observe, o ato de sair daqui deve ser imediato. A saída daqui deve ser imediata. Ou seja, é o ato de sair que deve ser imediato. Portanto, se é o ato de sair que deve ser imediato, se o substantivo saída é indicação, é um substantivo abstrato. Pô, Pestana, mas o que isso tem a ver com complemento nominal e adjunta de nominal? Ah, muito bem. Chegou a hora. Tá vendo esse do curso aqui? O cara pode sublinhar isso na prova e perguntar para você, é complemento nominal ou é adjunta de nominal? Não pestaneje no dia da prova. Se eu tenho um termo preposicionado ligado a um substantivo concreto, ele será um ADN, adjunta de nominal. Agora, se eu tiver um termo preposicionado ligado a um substantivo abstrato, ele tem grandes chances de ser um complemento nominal. E aí, meu nobre, você, por meio do substantivo concreto e do substantivo abstrato, consegue fazer a diferença entre adjunta de nominal e complemento nominal. Olha só que doideira. Você consegue classificar como adjunto ou como complemento pelo substantivo anterior. Se ele for concreto, adjunta de nominal na cabeça. Se ele for abstrato, 99% de chance de ser complemento nominal. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Portanto, ADN, CN é uma parada que a gente vai ver lá na frente, em sintaxe. Eu já estou falando aqui de levezinho, para te deixar preparado, porque sabe como são as coisas, né? É sempre bom a gente se preparar para o que vem à frente. Portanto, não se esqueça disso, hein? Guarda aí no bolso.
Quando a gente chegar lá na parte de sintaxe, complemento nominal, adjunta nominal, a gente vai rever isso aí. Continuando a brincadeira, ainda em substantivo. Bem, o substantivo é uma palavra que varia em gênero, você já sabe disso. Se o substantivo varia em gênero, isso significa que ele tem masculino e feminino, certo? Bem, vamos lá. Eu digo que o substantivo é biforme quando ele tem mais de uma forma para se referir a um ser do sexo masculino ou um ser do sexo feminino. Por exemplo, gato, gata. A diferença entre gato e gata está nas desinências. E aí as desinências vamos dizer se a palavra está no masculino ou feminino. Beleza? Então eu tenho uma forma para o masculino e uma forma para o feminino. A mesma coisa ocorre em ator e em atriz. Só que nesse caso eu não tenho uma desinência, eu tenho um sufixo, o sufixo -ris. Esse sufixo é um sufixo que indica o gênero da palavra, indica que a palavra é feminina. É a mesma coisa poeta, poetisa. Poeta, homem, poetisa, mulher. Esse isa é um sufixo que indica que a palavra pertence ao gênero feminino. Embaixador, embaixadora. Eu tenho aqui embaixador, masculino, embaixadora, por causa da desinência, a forma feminina. Agora, eu não confundo embaixadora com embaixatriz. A embaixadora é a mulher que trabalha na embaixada. A embaixatriz é a esposa do embaixador. Beleza? Não confunda alhos com bugalhos. Existe também outra maneira de eu variar em gênero, simplesmente mudando o radical das palavras. Homem, ser do sexo masculino, mulher, ser do sexo feminino. Então eu mudo o radical das palavras e sei que uma palavra pertence ao gênero masculino, pertence ao gênero feminino. O mesmo acontece com boi, vaca e genro e nora. São radicais diferentes para indicar que as palavras se referem ao ser do sexo masculino e ao ser do sexo feminino. Show? Maravilha. Chance disso cair em prova, 0,1%. Por que você está falando então sobre isso? Porque nunca se sabe o que eles podem aprontar conosco, então é melhor eu falar isso aqui, mesmo que de uma maneira mais dinâmica, uma maneira mais rápida, digamos assim, do que não falar. Eu prefiro falar na dúvida. Tá certo? Então vamos lá. Substantivo uniforme. Substantivo uniforme é aquele que apresenta apenas uma forma para se referir tanto a um ser do sexo masculino quanto ao ser do sexo feminino. Alguns substantivos uniformes podem ter o gênero masculino ou feminino e você descobre isso não pela mudança na palavra, mas pela mudança do determinante. Por exemplo, quando eu digo o ginasta se acidentou, eu sei que é homem. Se eu digo a ginasta se acidentou, eu sei que é mulher. Se eu digo meu dentista é profissional, minha dentista é profissional. Se eu digo meu dentista é profissional, minha dentista é profissional, observe que a palavra dentista não mudou. O que mudou foi o quê? Foram os determinantes. Os determinantes é que vão indicar se a palavra pertence ao gênero masculino ou feminino. Masculino ou feminino. É por isso que a gente chama esses substantivos de comum de dois gêneros. Quais são os substantivos comuns de dois gêneros, Pestana? São os substantivos que você fica descobrindo o gênero deles e, consequentemente, o sexo por meio dos determinantes. Artigo, pronome, numeral, adjetivo, enfim. Tá claro isso? Beleza? Show de bola. Só um detalhe, rapidinho. Todas as palavras terminadas em ista, dentista, skatista, surfista, enfim, todas as palavras terminadas em ista pertencem a esse grupo aqui, do substantivo comum de dois gêneros, beleza? Exceto musicista, que os estudiosos vão dizer que musicista seria feminino de músico, tá certo? Show de bola. Mas é uma questão polêmica, né? É que nem, por exemplo, presidente ou presidenta. Todo mundo pergunta isso. Cara, vários gramáticos reconhecidos, de renome,
dizem que pode ser presidenta. O próprio vocabulário ortográfico da língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras diz que presidenta é forma correta. Então, por que a gente vai ficar batendo o pezinho? Não, é o presidente e a presidente. Eu acho que não vale a pena a gente ficar batendo o pezinho, porque existem várias referências gramaticais renomadas que afirmam que existe o presidente e a presidenta, tá certo? Mas, infelizmente, alguns insistem que presidente é um substantivo comum de dois gêneros. Podemos dizer que não é? Não podemos, porque também são pessoas dentro do meio acadêmico que defendem essa tese. Então, são duas verdades, né? Pode ser comum de dois gêneros ou simplesmente um substantivo biforme. Vai depender da análise que você queira dar. O bom seria que as bancas não trabalhassem isso, né? Mas sempre tem uma ou outra banca cabeçudinha que trabalha esse tipo de coisa. Na dúvida, é melhor eu comentar e você ficar sabendo. Vamos lá, continuando. Seu cônjuge, aquela testemunha. Eu estou falando agora sobre substantivo sobrecomum. O que seria um substantivo sobrecomum? Seria um substantivo que não muda de forma, afinal de contas eu estou falando dos substantivos uniformes, né? Ele não muda de forma, mas vem acompanhado de um determinante. Ué, Pestana, mas não poderia ser sua cônjuge? É aí que está. A diferença entre o comum de dois gêneros sobre o comum é que eu tenho apenas uma forma para se referir tanto a um ser do sexo masculino quanto a um sexo feminino. Quanto a um ser do sexo feminino. Ué, Pestana, mas eu poderia dizer assim, ó, Maria é meu cônjuge? Sim, poderia não, deveria. Porque cônjuge é um substantivo sobrecomum. Olha que bizarro, né? Mas é a língua portuguesa. Então, até mesmo os determinantes não mudam de forma quando se referem a um substantivo sobrecomum. É a mesma coisa que aquela testemunha. Como, por exemplo, a palavra criança, né? João é uma criança linda. Você não fala, João é um criança lindo. Beleza? Então a palavra criança é uma palavra feminina, independentemente de se referir a um ser do sexo masculino ou feminino. A mesma coisa cônjuge. Cônjuge é uma palavra masculina, independentemente de se referir a um ser do sexo masculino ou feminino. Então não confunda gênero com sexo. Por exemplo, a palavra testemunha pertence ao gênero feminino. Tanto que o determinante que acompanha a palavra testemunha é um determinante feminino. O gênero da palavra é feminino. Agora, aquela testemunha, qual é o sexo? Não sei. Pode se referir tanto a um ser do sexo masculino ou feminino. João foi uma testemunha importante no caso. Maria foi uma testemunha importante no caso. Masculino ou feminino? Vai depender do contexto, o sexo. Agora, o gênero da palavra, gramaticalmente falando, é feminino. Tanto que os determinantes que se ligam a ele são todos no feminino. Beleza? Aí eu coloquei aqui, cobra macho, cobra fêmea, barata macho, barata fêmea. Aí faltou colocar aqui entre parênteses, epiceno. O que seriam os substantivos epicenos, Pestana? Substantivos epicenos são aqueles que dizem respeito a animais e vegetais. E aí você só descobre o sexo desses seres por meio dos adjetivos macho ou fêmea. Então, cobra macho é uma cobra do sexo masculino. Cobra fêmea é uma cobra do sexo feminino. Barata macho é uma barata do sexo masculino. Barata fêmea é uma barata do sexo feminino. Agora, se eu digo simplesmente cobra e barata, qual é o sexo? Não sei. Agora, eu sei o gênero, concorda comigo? Porque, vamos lá, é a cobra ou o cobra? A cobra, animal, né? É a barata ou o barata? Ou o barato? Não, aí é outra coisa. Enfim, é a barata ou o barato? Não existe o barata, é a barata.
Então, barata é do gênero feminino. Agora, e o sexo da barata? Aí você descobre colocando os adjetivos macho ou fêmea. Então, estes substantivos são chamados de epicenos. Beleza? Chance de cair em prova? Muito pequena também. Muito pequena. Em qualquer prova de concurso público. Exceto aquelas bancas mais desconhecidas, aquelas bancas mais do interior e tal, aquelas bancas de nível fundamental. Os caras podem até cobrar esse tipo de coisa. Vamos lá. Gêneros comumente confundidos. Um monte de gente fala assim, quer ver? O alface. Mas não é o alface, é a alface. Um monte de gente diz a guaraná, mas não é a guaraná, é o guaraná. Um monte de gente diz o dengue, combate ao dengue. Não, pô, combate a dengue. A dengue é a palavra feminina. O champanha, e não a champanha, é o champanha. Não é o cólera, é a cólera. Beleza? E tem alguns gramáticos, como por exemplo o Sacone, diz que a cólera tanto significa doença como significa a ira. Outros gramáticos vão dizer que o cólera seria a ira e a cólera a doença. É uma questão um pouco polêmica, mas eu prefiro ficar com a cólera. Beleza? Apesar de saber que o cólera também é possível do ponto de vista de alguns gramáticos. É o eclipse ou a eclipse? O eclipse, apenas o eclipse. É o sentinela ou a sentinela? É a sentinela. Esta é a visão tradicional da maioria dos gramáticos. Beleza? A sentinela, palavra feminina. É o libido ou a libido? A libido. Ah, mesmo quando se refere a homem? Com certeza. Eu estou com uma libido aguçada. Beleza? Mesmo um homem falando isso, a libido é uma palavra feminina. A cala, eu não tenho a mínima ideia do que seja isso. Provavelmente eu devo ter escrito isso aqui bêbado. Beleza? Então apaga isso que eu nem sei o que se trata. Beleza? Isso aqui é doença minha. Provavelmente eu quis escrever uma coisa e saiu outra. E se houver essa palavra, depois eu descubro. Mas não agora, porque eu estou no meio da aula, pô. Vamos lá. O sósia. Mas poderia ser a sósia? E aí? Ela é a minha sósia? Não. Imagina uma mulher falando para outra. Você é o meu sósia. É isso aí. A palavra é só masculina. A palavra não é feminina, não. Olha que bizarro. É a mesma coisa ídolo. Ela é minha ídola. Não, isso não existe. Ela é o meu ídolo. Beleza? A palavra ídolo não varia. Ela é uma palavra masculina. A grafite. A grafite, não o grafite. O dó e não a dó. Beleza? Agora, pode ser o personagem ou a personagem. Tanto faz. Pode ser o diabetes ou a diabetes. Tanto faz. Tá certo? Chance disso cair em prova? Também pequeníssima. Mas eu tenho que falar, né? Maravilha. Mudança de gênero, mudança de significado. Você sabia que algumas palavras, quando mudam de gênero, mudam de significado, mudam de sentido? Por exemplo, a cabeça, parte do corpo. Ele é o cabeça do bando, ele é o líder do bando. Então, quando eu mudo o gênero da palavra, eu mudo o sentido, o significado dela. Beleza? Vamos lá. A grama é a relva, o matinho, né? O grama é uma unidade de medida. Então, mudei o gênero da palavra, mudei o sentido da criança. A moral, o moral. A moral é a ética. O moral é o valor. Indica valor, autoestima, não é isso? E aí? Ficou confuso? Ou moral seria o estado de espírito? Hein? O que você tem a dizer? Vamos lá. Olha para mim rapidinho. Isso aqui antigamente, cara, caía muito em prova. Antigamente, lá para a década de 80, até metade de 90. Depois disso, nunca mais isso caiu em lugar nenhum. Eu estou falando por descargo de consciência. Tipo, vou dar uma aula de substantivo, vou falar sobre classe gramatical de uma maneira completa, ou algo próximo disso.
porque é melhor eu falar do que não falar. Vai que cai, aquela coisa toda, né? Fica com aquele peso de consciência. Mas o fato é o seguinte, por exemplo, eu estou falando aqui, né, do amoral ou moral. A moral é a ética. A moral é o valor. Por exemplo, você está lendo uma história e alguém pergunta a você assim, mas qual é a moral da história? O que ela está querendo dizer com isso? Ela está querendo dizer qual é a mensagem, qual é o valor que essa história tem. A moral também pode se ligar à ética, beleza? A moral e a ética são expressões sinônimas. Quando você diz o moral, por exemplo, ele está com o moral baixo. Significa que ele está com a autoestima, com o estado de espírito baixo, caído, tá meio macambuzo, beleza? Meio surumbático, tá certo? Por exemplo, o moral. A gente costuma dizer assim, ó, pô, me dá uma moral aí, parceiro. O que significa isso? Seria me dar um moral ou me dar uma moral? Quando você diz me dá uma moral, é me dar um valor. E aí seria uma moral mesmo, e não um moral. E quando a pessoa diz assim, quer ver, ó, por exemplo, eu digo assim, finalmente o moral dele está elevado. Não deveria ser a moral? Finalmente a moral dele está elevada. Depende. Esse é um caso que depende. Raciocina comigo. Quando você diz que a moral da pessoa está elevada, você quer dizer que os valores dela, a ética dela está elevada. Agora, quando assim, o moral dele está elevado, significa dizer que o estado de espírito, o ânimo dele, a autoestima dele está elevada. Então, nesse caso, depende, vai depender do contexto. Beleza? De novo, chance disso cair em prova, 0,1%, porque não é algo que vem sendo trabalhado pelas bancas de concurso. É uma simples atestação, beleza? E aí você confia em mim e vai até a prova, faz, você vai ver que não vai encontrar esse tipo de coisa. Só vai encontrar em bancas de pouco prestígio, beleza? Continuando, vamos lá, olho na telinha. Variação em número. Isso aqui você já encontra mais. Isso aqui você já encontra mais. Bancas, por exemplo, como VUNESP. A VUNESP gosta de trabalhar, e a VUNESP não é uma banca qualquer, é uma banca de prestígio. Gosta de trabalhar plural dos substantivos compostos. Eu não vou falar sobre plural dos substantivos simples, porque é um desperdício de tempo. São muitos substantivos, a chance disso cair na prova é ínfima, e eu vou falar do plural dos compostos porque há muito mais chance de cair em prova de concurso. Eu espero que você entenda que algumas partes da gramática eu simplesmente eliminei para a gente não perder tempo, para otimizar a aula, para tornar a nossa aula mais dinâmica e mais focada em concurso. Porque se eu fosse falar todos os detalhes, eu levaria um ano. Afinal de contas, eu estudei 4 anos, mais a pós-graduação, mais o mestrado, e aí você quer que eu te ensine tudo sobre português em 50 horas? Não tem como. A gente vai aprender aqui aquilo que é importante em prova de concurso, para você chegar lá e mandar ver no dia da prova. Beleza? Esse é o meu propósito. Então vamos que vamos nessa. Variação em número. O substantivo varia em número? Claro. Ele pode ficar no singular e no plural. Beleza? Vamos ver o plural dos substantivos compostos. Por exemplo, existe uma regra geral que diz assim: substantivo, adjetivo, numeral, sempre vão variar. Vou botar aqui uma exclamação para indicar que eles sempre vão variar. Outras classes gramaticais. Vou botar aqui um X para indicar que não vai variar. Não vão variar, beleza? Então vamos lá, terça-feira. Terça é numeral? Sim. Numeral varia? Sim. Então, terças. Feira é um substantivo? Sim. Substantivo varia? Sim. Então, terças-feiras. É simples assim? Mais ou menos. Essa é a regra geral. Normalmente a gente pluraliza os substantivos compostos
por essa regra geral aqui. Beleza? Substantivo, adjetivo, numeral variam. Outras classes não variam. Então, terça é um numeral, varia. Feira é um substantivo, varia. Portanto, terças-feiras. Cachorro é um substantivo, varia. Quente é um adjetivo, varia. Então, cachorros quentes é o plural de cachorro quente. Agora é feião cachorros quentes, né? Eu quero 2 cachorros quentes e 2 Coca-Colas. Porra, pelo amor de Deus. O cara vai falar assim, esse maluco morde. Vamos lá, continuando. Desculpa a brincadeira aí, mas eu não aguentei. Salve, rainha. Se liga só na salve, rainha. Salve é uma interjeição. Portanto, não é um substantivo, nem um adjetivo, nem um numeral. Então, não varia. Rainha é um substantivo. Se é um substantivo, varia normalmente. Então, plural de salve, rainha. Salve, rainhas. Porta-caneta. Porta é um substantivo nesse caso. Concorda comigo? Claro que não, pô. Tá maluco? Porta substantivo? Desde quando uma porta-caneta? Porta literal, a porta que abre e fecha. Não é isso. O porta-caneta aqui é no sentido de portar caneta. Beleza? De ter um compartimento em que se coloca a caneta. Então, porta aqui é de portar, do verbo portar. Verbo é substantivo? Não. É adjetivo? Não. É numeral? Não. São as outras classes? Sim. Então, verbo varia? Não. Verbo não varia dentro dos substantivos compostos. Beleza? Então, fica quietinho assim. Caneta varia? Sim, é um substantivo. Portanto, qual é o plural de porta-caneta? Porta-canetas. Beleza? Sempre viva. Sempre é um advérbio não varia, que pertence às outras classes aqui na regra geral. E viva é um adjetivo. Se é um adjetivo, varia. Portanto, as sempre vivas. Sempre viva é uma plantinha, né? As sempre vivas seria o plural de sempre viva. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Então, depois da regra geral, vamos às regras especiais. Sempre tem uma babaquice, uma bobeirinha que a gente tem que decorar, que é especial, né? Então, vamos lá. Independentemente de nós xingarmos até a última geração os gramáticos por inventar essas regrinhas, vamos decorá-las. Meu Deus do céu, não tem jeito, vamos que vamos. Parte para dentro, vamos lá. Primeira regrinha. Quando o segundo substantivo delimitar o primeiro, a maioria dos gramáticos dizem que só o primeiro elemento vai variar. Só que existem outros gramáticos que dizem que os 2 elementos podem variar. Inclusive, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa prevê o plural duplo desses substantivos compostos que a gente vai ver aqui. Vamos lá. Peixe, espada. Eu estou falando de qualquer peixe? Não, estou falando peixe, espada. Então concorda comigo que o substantivo espada delimita o sentido do substantivo peixe? De acordo com todos os gramáticos, o primeiro elemento varia. Mas, de acordo com alguns gramáticos, tanto o primeiro elemento quanto o segundo elemento podem variar. É por isso que eu coloquei esse S entre parênteses. Beleza? Agora, como as provas normalmente trabalham isso, Pestana? Bem, normalmente as provas trabalham isso de acordo com a visão da maioria. E a maioria diz, quando o segundo substantivo estiver delimitando o primeiro substantivo, só o primeiro vai variar. Portanto, peixes, espada. Esta é a visão tradicional. Beleza? O mesmo se dá em papel moeda. Estou falando de qualquer papel? Não, estou falando papel moeda. Então, moeda é um substantivo que delimita o sentido do primeiro substantivo. E aí, papéis, moeda. Beleza? Como eu já havia falado, você também pode dizer papéis, moedas, de acordo com alguns gramáticos, como Ulisses Infante, Pasquale Cipro Neto
E o próprio vocabulário ortográfico da língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras também diz isso, né? Fazer o quê? Os caras são autoridade, então tá certo. Só que eu insisto, a maioria dos gramáticos dizem que só o primeiro substantivo, nesse caso, varia. Vamos fechar isso. Homens rã. Não estou falando qualquer tipo de homem, estou falando do homem rã. Aquele maluquinho que tem as pernas fininhas, grandão, da cintura para cima, bombado. Não é isso? E também homem rã, acho que são aqueles caras que fazem salvamento em alto mar, um papo assim. Em rio, né? Porque a rã deve ser rio. Enfim, vamos lá. Homens rã. Só o primeiro substantivo varia, o segundo substantivo pode ou não variar. Vai depender aí daquilo que eu já falei, dos gramáticos e coisa e tal. Banana, maçã. Não é qualquer banana, é uma banana maçã. Então percebe que o segundo substantivo delimita o sentido do primeiro? Se delimita o sentido do primeiro, só o primeiro varia de acordo com a maioria dos gramáticos. Bananas, maçã. Pombos, correio. É a mesma história, é um pombo, correio. Não é qualquer tipo de pombo, é um pombo que tem a finalidade de servir como correio. Então, o substantivo correio delimita o sentido do primeiro substantivo, portanto, só o primeiro varia. Pombos, correio. Óbvio que, como eu já falei, alguns gramáticos e tal, bababá, vão dizer que o segundo elemento também poderá pluralizar. Exceção é a palavra couve-flor, cujo plural é couves-flores. Agora, olha para mim rapidinho. Só para você se desesperar, eu vou te contar uma novidade que eu descobri recentemente, quando estava fazendo minha gramática. Você sabia que o VOLP, o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras, diz que pode ser couves-flor ou couves-flores? Todos os gramáticos pesquisados por mim dizem que o plural de couve-flor é tão somente couves-flores. Por que o vocabulário ortográfico da língua portuguesa diz que pode ser couves-flor? Boa pergunta, né? Agora, nenhum gramático que eu pesquisei, eu encontrei couves-flor. Todos eles dizem couves-flores. É uma exceção. Vai entender, né? Bem-vindo à língua portuguesa. Tchau.